E aí galerinha, tudo bom? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o reino vegetal, né? Nós vamos falar de forma geral dos 4 grupos principais do reino vegetal. Beleza, então vamos lá. Então primeiro, como é que é organizado esse reino, né? E de onde foi que ele foi originado? Bem, então a gente apelida, né, as chamadas talófitas aqui de vegetais inferiores, ok? Que formavam lá as algas pluricelulares, né? Chamamos justamente de talófitas porque são talos. Na verdade, as algas pluricelulares hoje, elas são classificadas no reino protista, né? Junto lá com as algas unicelulares. Porém, né, geralmente os livros, eles costumam trazer as algas pluricelulares aqui junto com o reino vegetal, já que, na verdade, né, são ancestrais dos atuais vegetais, ok? Essas algas são divididas aí nas clorofícias, rodofícias ou feofícias, classificadas de acordo com a sua pigmentação, certo? O tipo de pigmento é que vai dizer a qual grupo ela pertence. E aí, quando a gente vai para os vegetais intermediários e superiores, aí sim a gente vai estar falando do reino vegetal propriamente dito. Primeiro falando das criptógamas, ok? Ou vegetais intermediários, que são aqui as briófitas e pteridófitas, né? E por último, as fanerógamas ou vegetais superiores, que correspondem às gimnospermas e também às angiospermas. Então vamos lá. Qual a sequência evolutiva, né? Como eu já falei, as algas pluricelulares, principalmente aqui as algas verdes, são consideradas as ancestrais, né, de todos os vegetais. O primeiro grupo a surgir de vegetais, né, está aqui com as briófitas. Esse é o grupo mais simples de vegetais que existem, né, dando origem depois às pteridófitas e em seguida gimnospermas e por último as angiospermas, que são as plantas que dominam a Terra atualmente. Vamos falar um pouquinho sobre as briófitas. Então, o que é a briófita, né? A briófita é uma planta de pequeno porte, certo? Por que é que ela é de pequeno porte? Ela não tem vasos condutores de seiva, por isso são chamadas de avasculares. E aí o que é que vai acontecer? Se ela não tem vasos condutores de seiva, a seiva ela tem que ser passada de célula por célula, até chegar ao alto das folhas e também ser distribuída por toda a planta. Então isso demora muito, né? Por isso, adaptativamente, essas plantas elas têm pequeno porte, chegando aí a apenas alguns centímetros, certo? Como por exemplo os musgos, né? Os musgos são bem pequenininhos justamente por causa dessa falta de vasos condutores de seiva, né? Esse transporte, galera, como eu disse, célula a célula, é feito por difusão e também osmose. As briófitas vivem em lugares úmidos e com luz indireta do sol. Elas não possuem, gente, uma película de proteção que existe nas outras plantas, que protege contra a evapotranspiração em excesso. E aí, se ela viver diretamente ao sol, ela vai perder muita água e vai morrer, né? É por isso também que as briófitas são chamadas de anfíbios, né, no grupo dos vegetais. Elas têm esse apelido por quê? Porque os anfíbios no reino animal, eles também vivem, né, em lugares mais frios, não gostam de tomar luz do sol diretamente, além de que, né, elas também dependem da água para a reprodução, como a gente vai ver aqui. Possuem estruturas como rizoide, caloide e filóide. No lugar da raiz, caule e folhas, temos essas estruturas aqui reduzidas. Podem ser divididas em hepatófitas, antrocerófitas e o filo propriamente dito briófita, né? Lembrando que quando a gente fala dos filos, né, no reino vegetal, nós falamos na verdade de divisões, não de filos, ok? Então aqui alguns exemplares, né, de musgos, hepáticas, né? Veja o tamanho, alguns até 2 centímetros, ok? Mas sempre de pequeno porte. Aqui alguns outros exemplos, ó. É interessante que essas plantas, elas são parte de comunidades pioneiras. Por quê? Porque elas conseguem sobreviver em locais inóspitos, né? Tipo, qual é a planta que vai crescer sobre uma rocha? Somente as briófitas, né? E aí elas preparam o terreno para plantas maiores mais tarde, como a gente vai ver lá, quando a gente fala de ecologia, né, de sucessão ecológica, a gente vai falar sobre isso, da questão dos pioneiros, né? Das comunidades pioneiras, das quais as briófitas fazem parte, né? Aqui eu tenho mais alguns musgos, aqui exemplares de lynx, que na verdade são associações de fungos mais algas, né, que também fazem parte de comunidades pioneiras, ok? Aqui já tem uma samambaia que na verdade faz parte do grupo das pteridófitas, que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Como é que funciona a reprodução? Veja só, primeiro, todas as plantas, elas se reproduzem no ciclo de vida de alternância de gerações, certo? Ela vai ter gerações alternadas de gametófitos e esporófitos, de seres que produzem gametas e outros que produzem esporos, de uns que são haploides e outros diploides, sendo que, de forma geral, a gente vai encontrar um grupo, né, que sobrevive por mais tempo em cada tipo de vegetal. No caso das briófitas, a fase dominante, né, no caso a fase que vive por mais tempo, é o gametófito, ou seja, aquele que produz gametas, que é a fase haploide. Quais são as estruturas reprodutoras? Veja só, nas briófitas não temos flores, nós temos aí os anterídeos que produzem o gameta masculino chamado de anterozoide, que é como se fosse o espermatozoide, né? E o arquegônio, que é como se fosse o ovário, que produz a oosfera, que é como se fosse lá o óvulo, ok? A oosfera. E aí o que é que vai acontecer, né? O anterozoide, desculpa, ele tem que nadar até a oosfera, passando por uma pequena lâmina de água que existe nas folhas dessas plantas. Por isso que a gente diz que as briófitas e também as pteridófitas, elas dependem de água para a reprodução, certo? Esse ciclo de vida, como eu já falei, né, é chamado de alternância de gerações. Vai ser mais ou menos assim, veja. O gametófito é essa parte aqui de baixo. Então a gente tem aqui, na verdade, duas plantas em um, dois seres em um. Eu tenho aqui uma parte gametófita, que é haploide, ok? Que nesse caso aqui é o gametófito feminino. Como é que eu sei que é o gametófito feminino? Porque o esporófito só cresce em cima do gametófito feminino, certo? O gametófito masculino, ele deve lançar os anterozoides numa película de água aqui nas folhas, né? No caso eles vivem bem próximos um do outro para que eles possam passar, e aí o anterozoide vai nadar e vai fecundar a oosfera. Quando se fecunda a oosfera, vai nascer agora o esporófito em cima do gametófito. Esse esporófito, pessoal, ele funciona mais ou menos como um parasita, porque você vê que ele não tem folhas para fazer fotossíntese, né? Ele vai meio que parasitar o gametófito, se alimentando diretamente dele. Essa parte aqui, gente, ela é diploide, e aí ela faz meiose, né, que vai produzir esporos. Esses esporos saem dessa cápsula aqui, né, e vão cair em locais que podem ou não germinar. Cada esporo desse vai germinar em gametófitos, né, gametófitos femininos e masculinos também, né, e aí o ciclo vai se repetir, né, o gametófito masculino vai mandar os enterozoides, fecundando a oosfera e assim por diante. Sendo que um detalhe, logo após a liberação desses esporos, gente, o esporófito que está aqui em cima, ele simplesmente morre, certo? Sobrando assim apenas o gametófito. Isso de forma geral, é claro que existem as exceções, ok? Beleza, então vamos agora para as pteridófitas. Nas pteridófitas, eu já vou ter alguns aspectos evolutivos interessantes, né? E é interessante que vocês, quando forem estudar, façam um mapa mental, um mapa conceitual ou um resumo com a tabela, né, mostrando quais são, né, as novidades evolutivas de planta para planta, de grupo para grupo. No caso das pteridófitas, elas têm a seguinte novidade evolutiva: a presença de vasos condutores de seiva. Essa presença de vasos condutores de seiva, gente, é muito importante. Por quê? Porque agora isso vai permitir que a planta ela seja maior, ela seja de grande porte, né? Apesar de que as pteridófitas elas não crescem em termos de altura tanto assim, né? mas elas crescem em termos de comprimento vertical, né? Às vezes também horizontal, mas é mais vertical. O que acontece? Uma boa parte das pteridófitas vai ter um tipo de raiz adventícia, que é aquela raiz que sai do caule, né? E aí o caule ele fica meio que subterrâneo. Mas, como tem vasos condutores de seiva, eles podem ser de grande porte. Também vivem em ambientes úmidos, né? Porque também depende da água para reprodução. Assim como todas as plantas são seres haplodipopiontes, isso significa que elas vão fazer uma reprodução por alternância de geração, sendo que aqui a fase esporofítica, ou seja, esporófito, é que é dominante, vive mais tempo, certo? E o gametófito é uma parte passageira da vida dessas plantas, ok? Na verdade, gente, daqui em diante, das pteridófitas em diante,
o que a gente tem é isso: o esporófito é dominante em relação ao gametófito nas plantas a partir das pteridófitas. O único grupo que tem como dominante o gametófito é o grupo das briófitas, beleza? Então, nesse grupo, o gametófito é monóico ou hermafrodita. No caso, ele tem os dois sexos, certo? Possui tanto o aparelho masculino como o feminino. E aí a reprodução, né, vai acontecer praticamente daquele mesmo jeito. O gameta masculino vai nadar sobre a folha, uma lâmina de água, para fecundar o gameta feminino, certo? A fase de gametófito, ela também pode ser chamada de prótalo, certo? Que parece com um coração de bigode. Parece com um coraçãozinho mesmo, um prótalo, certo? É uma planta bem pequena, de no máximo 10 centímetros de altura. Se você olhar, ela vai ter um aspecto um pouco parecido com um coração. Tá aqui o prótalo, ó. Tem um formato um pouco parecido com o coração, e é a fase gametofítica das pteridófitas. O que é que vai acontecer? Como eu já disse, o anterozoide vai fecundar a oosfera, que fica aqui no arquegônio, formando um esporófito em cima ainda do gametófito. Como esse esporófito ele cresce muito, ele acaba meio que estrangulando, matando o gametófito, certo? Esse esporófito, gente, vai atrás dele possuir estruturas chamadas de soros, que são essas bolinhas pretas aqui. Talvez você já tenha notado aí na samambaia, ou em avencas, que é fácil de observar nas casas das nossas avós. Pelo menos a minha avó tinha muito esse tipo de planta, e esses soros aqui são as cápsulas onde são produzidos os esporos por meio de meiose. Esses esporos são lançados no ar e cada esporo vai germinar em um novo gametófito ou prótalo. E assim segue o ciclo de vida das pteridófitas. Quais as principais semelhanças entre briófita e pteridófita? Primeiro, são plantas criptógamas, ou seja, não produzem nem flor, nem semente, nem fruto. Essa é uma característica em comum delas, bem interessante. As duas têm que viver em ambientes úmidos porque dependem da água para a reprodução, e também elas são haplodiploidiontas, ou seja, se reproduzem por alternância de gerações. Ok? Aqui algumas outras semelhanças, algumas diferenças, aliás, entre os dois grupos, para você observar melhor. Tudo isso aí eu já fui falando ao longo do vídeo, depois vocês tiram um print aí para dar uma estudada melhor num momento mais calmo. E aí vamos para as gimnospermas. Então, na gimnosperma a gente vai ter muitas características evolutivas importantes. A primeira delas já vem pelo nome, quando você fala gimnosperma, gimnos significa nua, esperma significa semente. Então, a presença de sementes já é uma novidade evolutiva interessante. Porém, como você vê, são sementes nuas, ou seja, sementes que não são recobertas por frutos. Por isso, é chamado assim gimnospermas, ok? Essas plantas são já fanerógamas, ou seja, ela já vai ter não uma flor, mas um órgão reprodutor que é semelhante a ela, que a flor, no caso, gente, ela é algo mais chamativo, mais colorido, tem um odor agradável para os animais. Aqui não, aqui eu tenho os estróbilos ou cones que não tem essa aparência boa para atrair animais para a polinização, certo? Mas a semente, ela é presente pela primeira vez aqui, e também uma espécie de flor que não é uma flor propriamente dita, deixo claro aqui, certo? Flor quem possui é a angiosperma, mas que já possui uma estrutura reprodutora diferente e que não necessita de água para a reprodução. Por quê? Porque vai surgir aí também o grão de pólen. O grão de pólen vai permitir que as plantas percam essa dependência de água para a reprodução e possam se espalhar bastante por aí afora. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, devido a essa questão da independência da água para a reprodução. Também são vasculares, são espermatófitas, produzem sementes, são sifonógamas, ou seja, produzem grão de pólen e tubo polínico. São comparadas com os répteis, porque assim como a briófita era comparada com o anfíbio, essa aqui é comparada com o réptil. Por quê? Porque os répteis foram os primeiros animais a conquistar também de forma definitiva o ambiente terrestre, certo? Devido também a serem os primeiros animais vertebrados a perderem a dependência de água para a reprodução, certo? Também são haplodiploidiontas, ou seja, também tem aquela questão da reprodução por alternância de gerações, Porém, também temos aqui o esporófito como fase dominante. E aí vamos seguir.
Uma coisa interessante das gimnospermas, aqui tem alguns exemplares ó, de cones ou estróbilos, né? Isso aqui é que é a estrutura reprodutiva, veja, nada atrativa para animais, por isso que a polinização nas gimnospermas acontece apenas por vento, né? Dificilmente um animal vai ajudar a fazer aí a polinização. Mas uma coisa interessante das pteridófitas, gente, é que o grande porte dela é até exagerado. Tem plantas aí, gente, que chegam a mais de 100 metros de altura. São plantas milenares, são plantas que vivem mais de 1000 anos. Tranquilo, você encontra gimnospermas em alguns lugares do mundo que são tão antigas quanto o tempo de Cristo na Terra, né? Muito mais de 2000 anos aqui na Terra, certo? E aqui, por exemplo, ó, você vê um exemplo de um caule caído. É mais fácil você recortar um túnel por entre esse caule do que você realmente tirá-lo daí devido ao seu tamanho. E até fica interessante também para a questão turística, né? Veja aqui, galera, ó, esse corte no caule dessa gimnosperma gigante, essa sequoia gigante aí. Imagina o tamanho dessa monstrinha aí, né? Ó, você vê o tamanho dos caras aqui, né? Comparado com o tamanho dessa árvore que não dá nem para tirar a foto assim. Se tirar uma foto dela completa, eles aqui vão parecer formiguinhas. Várias pessoas para abraçar uma sequoia gigante, ó. Isso aqui na verdade é num parque de sequoias lá nos Estados Unidos, que é um lugar que é como se fosse uma unidade de conservação aqui no Brasil, né? Um lugar, no caso, conservado por lei. É como se fosse um parque de conservação aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. E no ciclo de vida, né, a gente não vai enxergar a fase gametofítica. Por quê? Porque ela existe apenas em um pequeno período de tempo na forma de um tubo polínico e vai funcionar mais ou menos assim, né? Os estróbilos masculinos vão liberar grãos de pólen, certo? Esses grãos de pólen vão possuir os, digamos assim, núcleos espermáticos, né, que são a parte masculina. Vai cair aqui no estróbilo feminino, onde vai haver um nascimento de um tubo polínico que vai empurrar esses núcleos espermáticos até a oosfera. Houve fecundação, forma um embrião que fica protegido pela semente. A semente vai germinar em um novo indivíduo esporófito, ok? Que é a fase dominante realmente. Aqui mostrando um pouquinho mais sobre essa questão da formação dos esporos, né? Dos esporos, do grão de pólen, desculpa aí, né? Da germinação do grão de pólen. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre angiospermas. Então, as angiospermas também são fanerógamas, produzem flor e semente. Agora sim, a flor verdadeira, né? São espermatófitas, produzem sementes. São as únicas que produzem semente protegida por fruto. E também digo, é a única que tem verdadeira, né? Ela produz flores geralmente coloridas, cheirosas, produzem néctar. E aí o que acontece? Isso vai atrair animais para poder ajudar na polinização. Principalmente a gente vê aí abelhas, né? O bem-te-vi, algumas formigas, alguns outros insetos aí também menos conhecidos da gente vão ajudar nesse processo de polinização. Também, ó, que vão ajudar a polinizar as plantas. E é interessante que cada inseto ele tem um tipo de flor específica para poder buscar o néctar para as duas, no caso, né, saírem ganhando. Aí é um tipo de protocooperação, é uma relação mutualística, digamos que não obrigatória, onde o animal ganha o alimento, mas a planta ganha também a reprodução, certo? É o grupo vegetal mais recente e mais abundante na Terra atualmente, é o mais abundante, né? Esse sucesso vai ter a ver com a questão das sementes protegidas por fruto, gente, porque o que acontece? Quando a semente está protegida pelo fruto, ela vai ser atrativa também para o animal pegar esse fruto e se alimentar em outro lugar, e aí espalha mais fácil essas plantas, sem contar a facilidade também da polinização. Também não vai depender da água para reprodução devido à questão do grão de pólen, né, produzir aí o tubo polínico, né? E como é um grupo muito numeroso, foi subdividido em dois grupos, né, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, que basicamente monocotiledônea significa plantas que têm sementes com apenas um cotilédone, enquanto a dicotiledônea que tem pelo menos 2 cotilédones. Lembrando que cotilédones, gente, são como folhas embrionárias. Tem outras características também que vão aí diferenciar, mas essa do cotilédone é a mais interessante. Por quê? Porque o cotilédone, na verdade, ele é uma reserva energética para a planta crescer
né, por um período até que ela possa fazer fotossíntese, ok? E as demais, veja só, a nível de Enem pelo menos, elas não são cobradas, né? Pode ser cobrada até em alguns vestibulares tradicionais, mas as outras diferenças são cobradas, nunca foram cobradas pelo menos em questões do Enem aí, perguntando o tipo de nervadura da folha, né? Não tem em questões simplesmente aí no Enem, beleza? Nem essa questão da classificação que eu estou falando do Kotler também, mas, né, digamos que a parte mais importante por ser mais marcante na característica dos dois grupos aí de angiospermas. E o principal órgão, que é a flor, né? Tem aqui o pendúnculo, que é a parte onde a gente segura a flor, o receptáculo floral que vai receber as peças florais, as sépalas, né? O conjunto vai formar a chamada corola, né? As pétalas, que é a parte colorida mais atrativa, né? Os estames, que é onde são produzidos os grãos de pólen, e aqui o estigma, onde aqui embaixo o ovário, onde vai acontecer a polinização. Essa planta aqui no caso ela é hermafrodita, porém um detalhezinho antes da gente encerrar, né? As plantas hermafroditas, que tem no caso o androceu e gineceu, parte masculina e feminina, elas não fazem autofecundação de forma geral. Claro que tem flores que fazem autofecundação, como a flor da ervilha, né? Mas a maioria não faz, né? O que é que vai acontecer? Vão existir períodos de desenvolvimento diferentes da parte masculina e feminina. Então, quando a parte masculina está ativa, a feminina não está. Gente, dos estames estarem abaixo da região aqui do estigma, então dificulta a autofecundação, a autopolinização, certo? E é isso, por enquanto a gente fica aqui com o reino vegetal. No próximo vídeo eu vou falar de fisiologia, né, e hormônios vegetais, certo? Até mais, bons estudos, e qualquer coisa procura lá no privado, no WhatsApp, que a gente pode bater um papo e tirar dúvidas de vocês, ok? Valeu e até mais.